E nesse vídeo eu vou te contar como você pode ter uma cozinha planejada barata. São 7 truques infalíveis para você usar aí na sua casa. Olá, se você não me conhece ainda, eu sou a Pamela Minella e por aqui a gente fala sobre o universo da decoração com dicas e inspirações para você. A gente vai começar com aquela etapa inicial de quando você está ainda na parte de obra mesmo, pensando nos revestimentos. Então, claro que existe uma infinidade de revestimentos para cozinha e vai depender muito do que você gosta e qual linha da decoração você está seguindo. Mas uma dica super legal é que você não precisa revestir, por exemplo, todas as paredes com porcelanato, ou azulejo, ou cerâmica. Você pode revestir apenas aquela área que vai ter, de repente, um contato maior com água, que tem que ter uma limpeza mais frequente, e aí sim, um porcelanato, esse revestimento frio ajuda, né, nessa manutenção. Geralmente aquela parede que fica pia, cooktop, você pode fazer uma parede de destaque ou até mesmo seguir com o mesmo material que tem no piso, né? Se for um porcelanato, subir com ele nessa parede também. E aí nas outras paredes você pode apenas aplicar uma cor de tinta legal. Eu já falei um pouquinho sobre cores de tintas neutras para você usar aí na sua casa, eu vou deixar o link do vídeo aqui em cima, mas tem cores como tons acinzentados, como papel picado, cromo, enfim, tem diversas cores, vai depender muito de qual linha você está seguindo aí na sua casa. Outra dica super legal é que você não precisa revestir, por exemplo, toda essa parede com esse revestimento porcelanato. Vamos falar de porcelanato, por exemplo. Então você não precisa usar o porcelanato em toda essa parede. Você pode colocar apenas naquela parte que vai ficar aparente. Onde você vai ter o móvel fixado ali, que iria esconder esse revestimento, você não precisa aplicar. Então o móvel, o fundo desse móvel pode ficar em contato direto com a parede, não precisaria ter esse porcelanato ali no meio dele. E é legal porque você já consegue economizar um pouquinho nessa parte aí também. Quando você for ver o projeto aí da sua cozinha, seja numa marcenaria ou até mesmo numa loja de planejados, você vai notar que tem diferença de valor entre a cor branca e as outras cores que eles vão ter, de repente amadeirados, tons coloridos, azul, verde, enfim, vai ter uma diferença. Geralmente a cor branca ela é mais barata, porque eles conseguem produzir em maior quantidade, é uma coisa mais seriada mesmo, a cor branca. Então, se você quer economizar, você pode sim seguir nessa linha de branquinho. Mas, Pamela, não quero que as portas dos meus móveis tenham a cor branca, eu quero outra cor. Tudo bem, gente, você pode optar por essa cor branquinha na parte interna de caixaria, por exemplo, lá no móvel inferior, que você tem bancada de pedra, uma corzinha diferente na porta, e aí a parte interna você pode colocar no branquinho, porque não vai ficar aparente. E você pode fazer mix de cores também nesses armários da cozinha. Então, nos armários de cima você coloca todos num branquinho, e de baixo pode ser as portas e frentes de gavetas na cor preta, e a parte interna pode ser branca. Então você pode fazer essas misturinhas também, fica super legal. E já te ajuda a economizar também. Se você está gostando desse vídeo, dessas dicas, já aproveita e curte o vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho da notificação, que toda terça-feira eu tô trazendo vídeo com dicas de decoração pra você. Mas, Pamela, eu quero colocar uma pedra ali na bancada da minha cozinha. Qual material é o mais barato? E aí, claro, vai variar sempre de região para região que você mora e também qual a sua preferência. Geralmente o granito, por exemplo, o granito São Gabriel, ele tem um ótimo custo-benefício. Essa cor escura da pedra não aparenta tanto manchas, né, que podem acontecer com o passar do tempo, com o uso mesmo, do que, por exemplo, uma cor mais clarinha, um granito bem clarinho, que vai aparentar essas manchas, até mesmo mancha de água vai ficar aparente. Então o ideal seria um tom mais escuro, mas claro que é sempre bom você ter um cuidado, fazer uma manutenção, porque até mesmo o granito de cor escura, se você não cuidar tanto dele, né, pode ficar com aquelas manchinhas mais clarinhas, sabe, meio esbranquiçado. Então a gente já vê assim por aí também. Então é legal você ter sempre esse cuidado a mais, né, com a pedra. Claro que o granito é um dos materiais mais resistentes que a gente vê por aí, tanto ao calor, a riscos, enfim, ele tem um ótimo custo-benefício. Eu particularmente não gosto muito de porcelanato na bancada, eu sei que muita gente coloca, eu não acho que ele tem uma resistência tão boa nas quinas e tudo mais, e você teria que ter uma mão de obra assim muito boa para que o acabamento fique, sabe, tal como seria, por exemplo, do granito. E é difícil, sabe, a gente encontrar essa mão de obra super boa. Claro que acontece, né? Mas eu acho mais difícil. Então eu prefiro a pedra natural, por exemplo, o granito, que ele tem um ótimo custo-benefício, assim, vale super a pena. A questão maior é realmente quando a pessoa quer uma pedra clarinha, por exemplo, um branco lisinho e tal.
vai ter um custo a mais se você colocar, por exemplo, um Corian, um Silestone, enfim, né? A gente tem vários materiais por aí, mas que ele realmente tem um custo a mais. Eu, particularmente, seguiria com uma bancada preta, mas embaixo também colocaria um tom de cinza ou um tom de preto, e na parte de cima dos móveis e na parede eu trabalharia com uma cor clarinha de branco, assim, sabe? Eu acho que já faz esse balanço, fica super legal. E tem uma opção também super legal aqui, nessa área onde você vai ter mais uma área de trabalho, né, que seria de pia, área de cooktop ali em volta, aí é legal sim você ter a pedra. Mas se você tem uma outra área de apoio, um outro balcão que fica na frente desses móveis, dessa área principal da cozinha, digamos assim, você pode colocar essa área secundária com uma bancada de madeira. Você já consegue economizar um pouquinho o valor que seria da pedra ali, você colocar na madeira, pode ser até mesmo na loja que você fez, dos planejados, ou no marceneiro, pedir para ele fazer aquela bancada ali naquele mesmo material dos móveis, super funciona. A única questão aqui é que, se, por exemplo, uma bancada de MDF, você tem que ter um cuidado a mais, não pode passar a faca ali que você vai danificar o material, né? Então tem que ter um cuidado a mais na hora do uso, mas super funciona, é uma ótima forma de economizar. Eu quero saber em qual etapa você tá aí na sua cozinha, se você já tá com ela toda prontinha ou tá ainda na etapa de projetos, comenta aqui embaixo que eu vou adorar saber. A própria construção da sua cozinha, de quantidade de gavetas e portas, vai afetar no valor final desse projeto. Então, quanto mais gavetas você tiver, mais vai elevar esse custo, por causa que você vai ter mais corrediças, você vai ter aquelas frentes menores, enfim, tudo isso acaba acrescentando um valor maior. Então você vai notar que se você tem, por exemplo, um gaveteiro, né, uma área de gavetas para talheres ali, com 3 gavetas vai ser um valor, com 4 gavetas já vai ser outro valor. Isso você tem que pesar também, inclusive pensar no seu uso, se vai ser necessário 4 gavetas estreitinhas ou se aquela mais alta lá embaixo, para de repente colocar panos assim, poderia ser interessante e as duas de cima mais estreitinhas, é uma opção também. Também tem aquela opção daqueles gavetões mais altos, também acrescenta o custo, né, de corrediça, de frente, de gaveta e tudo mais. Essa estrutura a mais que esse gavetão ocupa acaba acrescentando também um valor no valor final do seu projeto. Se você quer economizar, então de repente trabalha com portinhas. Fica bonito também esse projeto com portas ao invés de gavetões. Geralmente os gavetões, eles deixam aquela cozinha mais horizontal, então dá uma sensação de amplitude. Mas com as portinhas tradicionais de abrir, aquela de giro, você também consegue fazer projetos lindíssimos, né? De repente ir para sua casa pode ser uma opção super interessante. E se você gosta desse tipo de vídeo, esse tema, né, de decoração, lá no Instagram sempre tem conteúdo complementar ao que eu trago para cá. Se você não me acompanha ainda, é @Pamela_Minella. Eu acho que eu falei já as 7 dicas que eu tinha comentado com vocês, mas eu vou dar uma de bônus aqui pra vocês. Nos últimos tempos a gente tem visto que aqueles móveis mais clássicos, assim, estão em alta realmente. Então nas portas vocês vão ver que tem uma moldura em volta que remete a essa coisa mais clássica, sofisticada. E por ter todo esse trabalho em volta dessa porta, na parte de frente dessa porta, acaba acrescentando um valor a mais nesse projeto também. Então são coisas que você tem que balancear. Claro que você vai remeter, de repente, se você quer trazer muito do elemento clássico, assim, e você quer trazer essa portinha com esse detalhe, tudo bem. É alguma coisa que você tem que ir pesando. Ah, de repente eu tenho as portas assim, mas eu economizo sei lá, vou colocar um granito e não um Corian, ou enfim, um Silestone, um quartzo, sabe? Que tem um valorzinho a mais. Então tudo isso vocês vão colocando na balança e de repente algum item vocês acabam abrindo mão, mas vocês vão ter outra coisa que vocês querem muito. Então as molduras em portas, ripado também acrescenta muito valor. De repente, tem uma parede livre e você faz todo um ripado de madeira, acrescenta, né, o custo, porque a gente tem que pensar, por exemplo, em marcenaria ou até mesmo uma loja de planejado, tem que passar fita borda em todo esse painel de madeira ali, né, de MDF. Então, acaba acrescentando, né, o valor final, você tem que ir pesando. Existem outras formas que você consegue substituir o que seria um ripado ali, de repente com uma cor de tinta legal, um revestimento mesmo de parede, né, de um azulejo. Tudo isso é legal vocês comparando o valor para ver o que funcionaria melhor aí na casa de vocês. E claro, acessórios também vão acrescentando um valor a mais, as ferragens também são muito caras, amortecimento.
tudo isso você vai ter que ir pesando também, talvez questionando aquela pessoa que tá te atendendo na loja ou na marcenaria, o que tá acrescentando tanto valor, também ir negociando, né? O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, compartilha com seus amigos, com a sua família, me conta aqui embaixo em qual etapa você tá aí na sua cozinha, se tá na parte de obra ou já tá colocando os móveis, fazendo o projeto, comenta que eu vou adorar saber. Um beijo e tchau!